Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é doenças. Faça as anotações do seu caderno para ajudar você a memorizar melhor o conteúdo e para te ajudar também na hora de fazer a atividade. Não esqueça de anotar a palavra-chave. Então, vamos lá! O que é doença? A doença é uma alteração negativa do estado de saúde de um organismo. Ela pode afetar qualquer tipo de ser vivo, como plantas, animais, fungos, bactérias, entre outros. Afetam também tanto a mente, o nosso psicológico, quanto a parte física do nosso corpo. Nessa aula, nós vamos focar nas doenças que afetam o nosso corpo físico. As doenças normalmente são acompanhadas pela manifestação de sintomas, que são os efeitos da doença que podem ser sentidos pela pessoa doente. Por exemplo, a dor de cabeça, o mal-estar, a falta de apetite. Esses são alguns exemplos de sintomas. Entretanto, existem doenças assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma. A pessoa não sente nada de diferente, apesar da doença estar lá. Já os sinais, que também podem ser encontrados nas doenças, são efeitos que a doença traz para o nosso corpo e podem ser identificados por outras pessoas, seja por meio de uma observação ou de algum exame mais profundo. Por exemplo, as manchas na pele, a febre, o sangramento. É importante dizer que as doenças possuem uma causa, uma origem, apesar de muitas vezes não ser possível descobrir a origem de algumas doenças. As causas da doença, elas são muito diversas. Existem doenças que são causadas por fatores genéticos, que vêm do DNA dos nossos pais ou por mutações que ocorreram lá na nossa formação. Também existem doenças que surgem por fatores emocionais, como estresse. A mente e o corpo eles estão completamente interligados e um afeta o outro diretamente. Muitas doenças também surgem pelos maus hábitos de vida, como a má alimentação e o sedentarismo, que é a falta de exercícios físicos. Assim como existem doenças infecciosas causadas por agentes infecciosos, como as bactérias, os protozoários, os vermes, os vírus que invadem e danificam o nosso corpo. A gente vai dar um enfoque nas nossas aulas de ciência. As doenças infecciosas, elas podem ter vários modos de transmissão, como o contato com a água e alimentos contaminados, ferimentos e contato com dejetos de animais. Animais podem ser os vetores, podem trazer essas doenças. As relações sexuais e também pelo ar. Vamos fazer uma pequena pausa agora, antes de nós falarmos os modos de transmissão, e vamos ver a palavra-chave da aula de hoje, que é infecciosa. Anote e lembre-se dela na hora de fazer a sua atividade. Então vamos continuar. O primeiro modo de transmissão que nós falaremos é o contato com a água e alimentos contaminados. Isso pode ocasionar várias doenças e algumas medidas de prevenção são essenciais para evitá-las. É preciso que o Estado invista em saneamento básico, fazendo tratamento e distribuição da água, que sejam adequados para a população, tratando o esgoto e evitando que os rios fiquem poluídos, além de dar uma destinação correta ao lixo, que pode acabar contaminando o solo, águas, lençóis freáticos e os alimentos, como o chorume, que é o líquido escuro que é produzido a partir da decomposição do lixo orgânico, que produz ali substâncias tóxicas. Outras substâncias que também podem liberar esse líquido são as pilhas e as baterias. Esses materiais eles precisam ser separados do lixo comum e jogados em locais específicos. Por mais que haja tratamento de água onde você vive, também é preciso que a gente filtre a água que a gente consome, seja com filtros de barro ou com filtros mais modernos. E caso não seja possível filtrar, a água deve ser fervida. E essas medidas eliminam os micro-organismos causadores de doenças.
Também é importante que os alimentos que nós consumimos sejam bem lavados e que lavemos as nossas mãos antes de comer para diminuir os riscos de infecções. Mas será que você sabe lavar suas mãos? Nós vamos ver agora um pequeno vídeo que explica sobre a importância da lavagem de mãos e ensina a técnica perfeita para manter as mãos limpas de verdade. A maneira mais simples e mais eficaz para evitar a infecção por coronavírus e qualquer outro tipo de infecção é a higienização das mãos, que deve ser feita sob uma técnica e por um tempo adequado. É importante também lembrar de alguns momentos que são fundamentais essa higienização acontecer. São eles: após ir ao toalete, antes de refeições, após contato com qualquer local da face, como olho, nariz, boca, também após algum transporte público, após contato com superfícies muito tocadas por pessoas, como por exemplo maçaneta, corrimão, painel de elevador, qualquer outra superfície que você entenda que foi muito tocada, é importante você higienizar as mãos. E é importante também lembrar que após espirro, tosse, coriza, é importante higienizar as mãos. O controle dessa epidemia depende de todos nós. Agora que você já sabe lavar as suas mãos, vamos aprender a lavar os alimentos. É essencial que as frutas, os legumes e as verduras sejam bem lavados antes de serem consumidos. Primeiro, lave com água corrente da torneira e detergente. Segundo, deixe de molho por pelo menos 15 minutos em uma solução feita com 1 litro de água, que dá mais ou menos 4 copos grandes, e 1 colher de sopa de água sanitária. A água sanitária mais conhecida é a Kiboa, mas a Kiboa é uma marca, tá bom? Depois, enxague o seu alimento novamente em água corrente e assim eles estarão livres de micro-organismos. São passos bem práticos e bem fáceis que podem aí nos ajudar a prevenir várias doenças. Vejamos agora alguns exemplos de doenças transmitidas pelo contato com a água e alimentos contaminados. A chamada diarreia dos viajantes é o nome dado a vários tipos de infecções causadas por bactérias ou protozoários. Mas qual o motivo desse nome? Esse nome é dado porque ela é muito comum em pessoas que estão viajando e muitas vezes acabam comendo e bebendo em locais sem muita higiene. A transmissão dessa doença ocorre por meio de água e alimentos contaminados. Os principais sinais e sintomas são dor abdominal, ou seja, dor na barriga, náuseas, que é um mal-estar no estômago e vontade de vomitar, vômitos, febre, que é uma reação do seu corpo para combater a infecção. Por isso que a febre é um sinal muito importante. Ela avisa que tem algo errado no seu organismo. E a diarreia, que são as fezes muito moles ou líquidos e a pessoa tem a necessidade de evacuar várias vezes ao dia. As fezes também podem conter sangue. E o tratamento é feito com antibióticos e com a reidratação para recuperar toda a água e sais minerais perdidos na diarreia. E como você se previne dessa doença? É preciso, como a gente já falou, lavar bem as mãos antes de comer, beber uma água filtrada. Se você não conhece o local, é interessante que você compre a sua água quando estiver viajando, porque a gente realmente não sabe a qualidade da água daquele local. E também é interessante evitar comidas de rua, porque normalmente elas são feitas sem os devidos cuidados de higiene. Outra doença comum são as verminoses. Elas são causadas por infecções de vermes nematóides, como as lombrigas, e por plateumintos, como a tênia, também chamada de solitária. Essas doenças também são transmitidas por meio de água e alimentos contaminados, mas também por meio de ferimentos na pele, onde os vermes podem entrar na sua corrente sanguínea. É um perigo, por exemplo, andar descalço na terra. Muitas vezes podem ter pequenos ferimentos na sua pele e os vermes acabam se aproveitando daquele ferimento e entrando no seu organismo. A tênia é encontrada em carnes cruas ou mal passadas, como a carne de porco, de vaca e também de peixes,
E os principais sinais e sintomas são a dor abdominal, as náuseas, o vômito, a diarreia também aparece, falta de apetite, perda de peso, anemia e até problemas respiratórios. O tratamento é o uso de vermífugos e a prevenção é o saneamento básico, principalmente o tratamento de água e esgoto, as medidas de higiene pessoal, como evitar andar descalço, lavar bem as mãos antes de comer e também lavar bem os alimentos, além de cozinhar muito bem as carnes. O contato com as fezes e a urina de animais também podem ser fonte de várias doenças. É preciso evitar o contato direto e evitar respirar a poeira de locais com fezes. As gaiolas de pássaros, por exemplo, são um risco, pois a parte onde ficam as fezes levanta muito pó durante a limpeza. O ideal é usar máscaras e luvas para realizar a limpeza do local. Mordidas e arranhões também são meios de transmissão de doenças. O primeiro passo, caso você seja ferido, é lavar o local com sabão neutro e água corrente e ou com soro fisiológico. Caso o machucado seja causado por animais desconhecidos de rua e que você não saiba se ele foi vacinado ou por um animal silvestre, como um macaco ou um morcego, ou seja, também uma ferida mais profunda e haja hemorragia, que é um sangramento que não para, e que demore muito para cicatrizar, ou que haja alguma fratura, é necessário você procurar uma unidade de saúde para que aquele ferimento seja tratado da melhor forma possível. Nesse caso, o tratamento rápido e o uso de soros ou vacinas são essenciais para evitar complicações. Exemplo de doença causada por ferimentos e contatos com animais é a raiva, também chamada de hidrofobia. Ela é uma doença associada ao contato com animais e ela é causada por um vírus, o RABV. E os modos de transmissão são feridas causadas por animais e o contato com a saliva de animais infectados com vírus, principalmente por meio de mordidas. Vários animais podem transmitir a raiva, como cães, gatos, macacos e morcegos. Existem vários sinais e sintomas: o mal-estar, a dor de cabeça, a febre, a falta de apetite, o vômito, o formigamento, a dor e ou coceira no local da mordida. E ao chegar ao cérebro, o vírus ele desencadeia confusão mental, agressividade, acesso de fúria, alucinações, crises convulsivas, dificuldade de respirar e engolir, salivação excessiva, dor muscular e outros sintomas também podem aparecer. Além disso, o doente ele pode manifestar fobia. O que é fobia? É o medo ou aversão por alguma coisa. No caso da raiva, ele pode apresentar fobia de água, por isso tem o nome hidrofobia, além da fobia à luz e ou ao vento. Essa é uma doença com alto risco de morte quando a pessoa é contaminada. Quando a pessoa já está doente, é aplicada a vacina, a antirrábica, que tenta estimular a produção de anticorpos para combater a doença. E também é aplicado ali o soro antirrábico. O soro ele já tem os anticorpos prontos para tentar combater ali a doença. Entretanto, a cura é muito difícil. Quanto mais rápido iniciar o tratamento, maior a chance de recuperação do paciente. E a prevenção é, além de evitar o contato com animais desconhecidos, tomar a vacina antirrábica, caso você seja mordido, e vacinar os seus animais de estimação, sempre. Então, pessoal, por hoje é só. Lembrem-se da palavra-chave e façam a atividade que já está na plataforma. Na nossa próxima aula, eu irei continuar falando sobre os outros modos de transmissão de doenças. Até a próxima!